A verdade se dá na vivência, não na conveniência. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom dia a você que nos acompanha em mais um Comunhão Espiritual. Estamos neste momento reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São João, capítulo 16, versículos do 7 e também o 13, que vai nos dizer assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. Só um momento, gente. Estou no Evangelho de ontem. Agora sim. Naqueles tempos, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muita coisa a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. A verdade se dá na vivência e não na convivência. E por que dizemos isso? Porque hoje o Evangelho de Jesus vem nos dizer que o Espírito virá nos anunciar a verdade. É uma verdade que precisa ser vivida, não ser conveniente aos nossos interesses, aos nossos caprichos, aos nossos gostos. E isso se dá em duas situações diferentes. Nós sabemos que tem aqueles que não querem aderir à verdade do Evangelho, porque é uma verdade incômoda, uma verdade que tira muitas das nossas paixões, mas também há aqueles que querem que o Evangelho seja do seu jeito. Querem que a doutrina da igreja seja a sua doutrina. E é por isso que no finalzinho Jesus vai dizer assim: olha, o Espírito não falará por si mesmo, falará aquilo que de mim recebeu. Hoje, o Evangelho nos traz essa ideia de que é importante a gente aprender a ministrar, a compartilhar, a anunciar aquilo que verdadeiramente Jesus fala, e não a nossa opinião, não a nossa vontade, e saber a quem nós estamos anunciando. Porque no início do Evangelho Jesus vai dizer assim: não sois capazes de compreender agora o que eu tenho a dizer. E se há alguns de nós que precisamos reconhecer que talvez não estejamos prontos para determinadas verdades, para determinadas doutrinas, para determinada profundidade da nossa fé, e que nesse sentido a gente precisa se aprofundar, porque nós não estamos prontos para compreender. Por isso que tantas vezes as pessoas anunciam, as pessoas falam, e a gente não concorda, não, isso não é para mim, eu não concordo, isso está errado. Mas muitas vezes isso se dá porque nós não temos ainda essa maturidade, não temos ainda essa profundidade de entender que isso é uma verdade que nós não estamos prontos para compreender. E por outro lado, reconhecer que muitas vezes a gente quer falar, a gente quer externar para pessoas que também não possuem ainda essa maturidade. Quantas vezes eu já não errei, o Marconi, querendo anunciar, querendo falar de coisas que só depois eu percebi que a pessoa ainda não estava pronta para ouvir aquilo. Ela ainda não era capaz de compreender. Jesus teve essa sensibilidade de olhar para os seus discípulos e falar: olha,
eu tenho outras coisas para falar para vocês, mas agora vocês não vão compreender, então não adianta eu falar. E às vezes a gente quer empurrar no outro, goela abaixo, aquilo que ele não está pronto para compreender. Aquilo que ele não está pronto para compreender. E é por isso que hoje a gente já pede a Ti, Senhor, essa graça de reconhecer quando o outro não está pronto para compreender e não forçar a goela abaixo aquilo que ele não está pronto para escutar, mas também reconhecer em nós o quanto a gente ainda precisa amadurecer para compreender pontos da nossa fé, pontos da nossa doutrina, pontos da palavra de Deus, que hoje a gente não compreende porque ainda não amadurecemos. E depois o Evangelho continua. Virá o Espírito da verdade. Jesus dá diversos nomes para o Espírito no Evangelho de São João. E hoje ele chama o Espírito da verdade. E o Espírito da verdade vos conduzirá. Nós devemos nos conduzir pela verdade. Eu sempre gosto de lembrar que a palavra verdade, na sua etimologia ali original, significa aquilo que não se esquece, aquilo que você vive o tempo todo. Muitas vezes a gente tem a pretensão de entender que verdade é aquilo que é verdade, mas se eu não vivo, não tem problema. Se eu não pratico, ainda é verdade. Não. A verdade ela precisa ser vivida, ela não pode ser esquecida. A gente já viu aquele ditado que diz, né? Uma mentira contada várias vezes vira verdade. Ainda é mentira, mas ela vira uma verdade prática porque ninguém se esquece daquilo. E a verdade verdadeira, vamos colocar assim, acaba virando uma mentira porque ninguém vive. Há um filósofo, né, ateu chamado Nietzsche, e o Nietzsche já dizia isso, que o cristianismo morreu, que o Cristo morreu porque ninguém mais vive aquilo ali. O único cristão que existiu morreu na cruz, dizia Nietzsche, porque aqueles que se dizem cristãos não vivem aquilo que ele vive, aquilo que ele pregou. Então o cristianismo não existe mais, porque não há quem viva aquilo que ele diz. E só tem um jeito de você e eu mostrarmos que Nietzsche e tantos outros estão errados: vivenciando a verdade. E essa verdade não é a minha verdade, não é a verdade da Adriana, da Poli, do Rafa, da Maristela, não. É a verdade de Jesus. Porque muitas vezes o que nós queremos pregar ao outro são as nossas verdades, aquilo que nos agrada. Não sou eu nem você que diz o que é pecado, o que não é pecado, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Quem nos diz isso é Jesus, através da sua mãe, igreja, e também da palavra de Deus. Por isso o Evangelho de hoje nos convida a essas duas realidades. A realidade da maturidade, na realidade da maturidade reconhecer o que eu preciso amadurecer e reconhecer que o outro não está pronto para ouvir determinadas coisas, e que isso que deve ser escutado deve ser a verdade. Quantas vezes a gente não erra porque a gente quer anunciar, e a gente leva o outro ao erro também, porque a gente quer anunciar a nossa opinião. Eu brinco que não existe o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marconi. Esse Evangelho não existe. Existe o Evangelho vivido pelo Marconi, que ele luta e vacila muito, mas a gente tenta viver esse Evangelho. Mas não tem esse Evangelho. Não tem o catolicismo segundo eu. Por isso, Senhor, nos colocamos na Tua presença nessa manhã, pedindo essa graça, pela ação do Teu Espírito Santo que virá sobre nós, o qual nós estamos esperando hoje aqui, nos preparando para Pentecostes. Que esse Espírito Santo nos ajude a amadurecer, para compreender coisas que hoje nós não compreendemos. Quantas vezes, Senhor, nós até nos desentendemos dentro da comunidade, dentro da igreja, porque nós aceitamos determinadas radicalidades, determinadas doutrinas católicas, e não reconhecemos que a gente não aceita porque não estamos prontos para compreender. Por outro lado, Senhor, quantos desentendimentos também não surgem, porque há pessoas dentro da nossa comunidade pregando opinião e não a verdade. Vem em nosso auxílio, Senhor, nos ajudar a amadurecer na fé, para que possamos compreender o que o Senhor nos tem a dizer. Nós nos pedimos perdão pelas vezes que falamos da nossa vontade, da nossa opinião,
e não da tua verdade. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que, na nossa empolgação, falamos o que o outro não estava pronto para compreender e até o afastamos. Nós cremos, Senhor, na tua presença real na Eucaristia, e é por isso que pedimos que neste momento venha em comunhão espiritual até nós. Visita-nos, Senhor, visita a nossa alma. E vem, Senhor, em auxílio do João Pereira Ramos pela sua recuperação. Vem, Senhor, em auxílio dos recém-convertidos, para que sejam bem pastoreados e bem cuidados. Vem em auxílio das nossas crianças, Jesus, que precisam amadurecer no seu tempo para ouvir a verdade do Evangelho. Nós os recebemos, Jesus, em comunhão espiritual em nossas almas e pedimos, fica conosco, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, amada irmã, você que nos acompanha nessa comunhão espiritual. Quero lembrar de que nós estamos em outras plataformas, em outras redes sociais, no Telegram, no WhatsApp, no Spotify, no Facebook, no TikTok. Se você puder nos seguir nessas outras redes, curtir, compartilhar, porque, como eu disse, às vezes não atinge você, mas o seu curtir, o seu compartilhar, o seu comentar leva o comunhão espiritual a outras pessoas que se encontram com o Senhor através dessa palavra simples que a gente traz a cada manhã. Estivemos reunidos e permanecemos unidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma boa quarta-feira para todos nós.